Olá a todos! Sou o professor Bruno Luiz e essa é mais uma videoaula da disciplina de ensino religioso. Videoaula esta destinada aos alunos das turmas de nono ano do Colégio Santa Rita. Nessa nossa videoaula de hoje, vamos trazer uma proposta um pouquinho diferente, né? Na estrutura da aula. Como vocês já viram aí no título, essa é uma videoaula de revisão. Ela vai abordar ali os conteúdos que nós trabalhamos nas nossas 3 primeiras videoaulas, com a proposta de trazer essa revisão, só para trazer aquele esclarecimento, aquela lembrança a vocês do conteúdo que vai ser trabalhado nas atividades referentes ao mês de abril. São 2 atividades que abordam aí as nossas 3 primeiras videoaulas. Lembrando a vocês que a nossa primeira videoaula teve como temática o sentido da vida, né? E a videoaula de número 2 e a videoaula de número 3 teve como temática ser amigo da sabedoria. Conhecemos ali a história de vida do Pitágoras e o seu pensamento. Então, bora lá revisar o conteúdo? Vamos. Então, ó, o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Por que que é interessante? Por que que é importante? Por que que é necessário? E aí você pode dizer, realmente, professor, é necessário conhecer, entender, buscar o sentido da vida? Né? Embora essa resposta seja, as respostas a esses questionamentos sejam subjetivos, sejam pessoais, mas a gente pode se dizer que, no geral, espera-se, né, que o ser humano, ao longo de sua vida, quanto mais a gente vive, mais a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende. Com as vivências e as experiências, nós vamos nos engrandecendo como seres humanos. Então, espera que, ao longo, né, da nossa existência, nós vamos descobrindo o sentido da vida. Ou melhor, da nossa vida. Né? Porque não adianta eu querer meio que copiar a vida do outro, o que faz o outro feliz, o que faz o outro se dar bem, se sentir bem e tentar trazer para mim. Eu tenho que tentar encontrar o meu próprio caminho. Então a gente inicia aí, né, com o sentido da vida, a mais importante pergunta. O ser humano, né, o Homo sapiens, esse ser vivo, né, e como todo ser vivo, um dia ele vai morrer. É uma das contradições e uma das verdades da existência. Toda vida, um dia, vai deixar de existir. Então, cedo ou tarde, a descoberta da brevidade, da fragilidade da vida, conduz-nos a questionamentos fundamentais. Desde que o homem existe, né? Desde que a sociedade humana existe, os primeiros seres humanos, há milhares de anos atrás, já se questionavam. Que sentido tem a vida? Nós vivemos para quê? Qual a importância, então, de se descobrir esse sentido da vida? E milhares de anos se passaram, séculos e séculos se passaram, a humanidade mudou, evoluiu, culturas vieram, culturas deixaram de existir, povos, e essas perguntas ainda continuam. O sentido da vida. Por que que é interessante, por que que é importante cada um encontrar a resposta ou as respostas que melhor vão te satisfazer? Né? Então, descobre o sentido da vida aquele que encontrou um caminho, que encontrou uma orientação para a sua maneira de agir, para orientar os seus valores. Aquela pessoa que constrói a sua identidade, quem ela é, o que ela quer para si, para a vida das outras pessoas. Então, olha só, quem encontra esse caminho, quem encontra essa orientação para os seus valores, para o seu caráter, para a sua identidade, essa pessoa encontrou o seu sentido, o sentido da sua própria vida, da sua própria existência. As pessoas elas podem ter 4 posturas com relação à busca de um sentido para a vida, o que mais, digamos ali, vai se aproximar, talvez, do pensamento, da ideia que aquela pessoa tenha. Por exemplo, nós temos aí uma atitude de negação. Para pessoas que têm uma atitude de negação em relação à vida, o sentido da vida, porque essas pessoas tendem a acreditar que a vida é finita. Ela acaba com a morte. Ora, todo ser vivo um dia há de morrer. Até aí tudo bem, né? Só que aqui a gente entra no campo da crença, da fé, do além, além do mundo humano, além do mundo existencial, real, que nós temos aqui, material. Aqui a gente entra no campo da crença, da fé. Eu acredito, né,
que após essa vida física, há uma outra vida, há um outro plano. Aí vai ser de cada um, quem acredita ou não. Eu particularmente acredito, dentro da concepção, né, que eu fui criado, que eu aprendi e que hoje eu analiso, né, com o meu próprio pensamento e continuo acreditando. Então tem pessoas que para elas a vida é finita, o corpo físico morre, não existe alma, não existe espírito, não tem céu, não tem inferno, não tem outro mundo, não tem reencarnação, não tem outras vidas. E olha aí as várias concepções religiosas que isso pode trazer. Então nós temos aí uma atitude de negação. Para essas pessoas, a vida é finita, acaba com a morte. Para outras pessoas, elas têm uma atitude meio que de indiferença em face desse problema da vida, da morte, da existência ou não, por considerá-lo sem solução. O que é que eu posso fazer? Né? Eu sou um simples ser humano. Quem sou eu diante da grandiosidade da vida, da vida, da morte, do universo, da existência, da realidade? Então, meio que tô nem aí, né? Indiferença. A maioria das vezes, as pessoas que agem assim se tornam desesperançadas e superficiais. Ó. A maioria das vezes. Não quer dizer que se você se considera ali, que você se enquadra nessa atitude de indiferença, que você não está muito aí com o que pode acontecer após a morte, o que é que da vida, morte. Estou dizendo que você é assim, mas algumas pessoas têm essa tendência, né? Já que elas não se preocupam nem em negar, nem em acreditar, né? Elas ficam nesse caminho de indiferença. A terceira atitude aí seria a atitude de imediatismo, o agora, né? Para que eu vou pensar na morte ou em outro plano, em outra existência? Eu tenho que viver agora, o hoje. Eu não tenho que me preocupar a longo prazo, não. Eu quero é agora, né? Então a pessoa reduz o sentido da vida ao presente, ao aqui e agora, sem se preocupar com o futuro. A morte está longe, né? Ainda tenho muito para viver, mas para que eu também vou me programar? Eu quero viver agora, intensamente. E tem a quarta atitude, né, que é a chamada, digamos ali, atitude consciente. Aqueles que encontram pleno sentido da vida têm um projeto consciente de suas metas e geralmente atingem seus objetivos. Como é que se chega a essa atitude consciente? Seria bom se tivesse uma fórmula, né, prontinha, uma equação ali, que nem na matemática. Mas a gente pode ter alguns caminhos ali que podem nos ajudar a chegar a essa atitude consciente em relação à vida, buscar o sentido da vida. É um pouco até relacionado com a temática que a gente viu na videoaula número 2 e na número 3, que a gente vai já revisar lá do Pitágoras, com a questão da sabedoria, de você buscar entender quem é você. Quem sou eu? Essa perguntinha simples, mas ao mesmo tempo totalmente complexa, que vai lá no fundo do seu ser, da sua alma, para você buscar entender quem você é. Partindo ali do quem sou eu, o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que eu espero de mim, o que eu espero dos outros, o que eu espero para a vida, o que eu quero da vida, né? Quando você vai conseguindo, ó, etapa por etapa, degrau por degrau, você vai conseguindo então conhecer a si, conhecer o mundo, atingir os seus objetivos, atingir suas metas e você se torna uma pessoa consciente em todos os sentidos que possa ter a consciência plena como ser existencial, certo? Então você alcança ali o sentido da sua vida. Lembrando que infelizmente não tem uma fórmula própria, cada um tem o seu ritmo próprio, até porque cada indivíduo é próprio, é um ser único. E aí vai de cada um de si. Né? E até nas atividades, né, que vão ser propostas a vocês, que eu propus a vocês, melhor dizendo, né, tem essa perguntinha aí, em qual desses quatro sentidos da vida você acha que você se enquadra, que você se vê, que você acha que você está mais próximo e o porquê, né, da atitude de negação, de indiferença, de imediatismo ou da atitude consciente. E aí, só para a gente finalizar a revisão desse primeiro ponto aí, do sentido da vida, né, com o primeiro conteúdo que a gente trabalhou, tem esse texto aí no final da temática, esse texto vai estar disponível para vocês, né, porque também fala nas atividades, que é um texto que foi publicado já há alguns anos, né, na revista da Associação das Escolas Católicas do Estado de São Paulo. Embora esse texto já tenha alguns aninhos aí, né, ele é bem atual, né, bem dentro do contexto que a gente está inserido hoje no século XXI, que a sociedade hoje está inserida, o mundo, principalmente o mundo ocidental, né, do qual nós fazemos parte.
Ele diz assim, vamos lá, ó, na nossa sociedade, a cultura de consumo e a ideologia neoliberal estabeleceram um parâmetro mais importante para o sentido da vida. Vivemos em uma sociedade onde o sentido último é ganhar mais para consumir mais, e o viver bem foi identificado como consumir mais. Veja só, a crítica que esse texto faz é a como o sentido da vida, e aí não só individual, mas o sentido coletivo, digamos assim, da humanidade, da sociedade humana, foi meio que resumido e identificado como comprar e tentar ser feliz. Qual é o sentido da sua vida? Ah, eu vou comprar para descobrir. Né? Essa é a crítica feita, né? Que hoje, muitas vezes, a felicidade, o amor, a amizade mesmo, parece que tem preço. Né? Que a gente pode comprar as outras pessoas, pode comprar a proximidade dessas outras pessoas, pode comprar relacionamentos. Né? E a gente sabe que não é bem assim. O ser humano, nos relacionamentos, né, que ele tem com familiares, amigos, né, com as pessoas que ele vai conviver, é aí que ele aprende sobre si, é aí que ele aprende sobre o mundo. E a gente pode trazer aí o sentido da vida, qual o sentido da vida, como descobrir o sentido da vida. Claro que conversando consigo mesmo, refletindo, buscando aquela reflexão pessoal e individual, a gente aprende muita coisa. Mas o sentido da vida, de descobrir o sentido da vida, a gente pode levar também para a convivência entre as outras pessoas. E a crítica é que hoje parece que a vivência virou mercadoria, né? A felicidade virou mercadoria. E aí, continuando, o texto fala o seguinte, né? A vida sem consumo de mercadorias de grife se tornou insuportável e sem nenhum encanto. E como não queremos viver uma vida desencantada, fria e sem graça, corremos atrás de mercadorias que encantem as nossas vidas. Ir ao shopping center para fazer compras quando nos sentimos desanimados, sem alma, sem vida, ou meio chateados, parecendo que a nossa humanidade ficou diminuída, achatada, é uma expressão clara desse fenômeno. Então, muitas vezes, né, e aí voltando à crítica aí, quando nós nos sentimos perdidos na complexidade da vida, parece que é uma luzinha que aparece ali pela mídia, pela estrutura que o mundo está hoje. Se você está perdido, não sabe quem você é, vá lá numa loja que você descobre, né? Compre um produto, uma roupa, um calçado, um celular, um eletrônico, e você descobre. Infelizmente, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Mas a gente se deixa, e aí a crítica, até minha, uma autocrítica, a gente se deixa cair nessa armadilha, né? De acreditar que se eu estou desesperançoso, se eu estou triste, se eu estou perdido, se eu estou chateado, se eu estou com raiva, eu ali melhoro minha humanidade consumindo, né? Então, o sentido da vida não é mais na vida mesma, no encontro entre as pessoas, na amizade, mas em consumir mercadorias. Então, olha só a crítica que esse texto faz, né? E fica aí essa reflexão. Será que esse texto é correto? Você concorda? Você discorda? Né? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu, em breve, vou descobrir. Vai estar na atividade. Então, essa aí é uma revisãozinha sobre o sentido da vida que a gente trabalhou lá na nossa primeira videoaula. Agora a gente vai revisar aqui, né, o ser amigo da sabedoria. Então, na nossa segunda e na nossa terceira videoaula, nós conhecemos a história do Pitágoras, do grande Pitágoras, né, que vocês conhecem também, da filosofia, da matemática, e o Pitágoras, além de tudo mais, ele também abordou durante sua vida, durante seus trabalhos, a religião, conhecer a Deus, entender a Deus. Né? O Pitágoras, assim como muitos sábios, né, principalmente da antiguidade, até mesmo ali do período medieval, né, ou seja, de séculos, de milênios atrás, esses sábios enxergavam Deus nas maravilhas da natureza, do espaço, do universo, desde uma pequena pedrinha, uma grande árvore, a um rio correndo, às ondas do mar, ao vento, sol, a lua, as estrelas, e ampliando aí como o universo todo. Ou seja, a grande criação divina. Então eles enxergavam Deus nas maravilhas da natureza e do espaço infinito. Então, voltando aqui no período histórico lá da Grécia Antiga, né, berço da filosofia, da democracia, da história, né, e de muitas outras ciências, muito antes de Cristo, né, nasceram as ideias sobre o que é ser sábio.
E esses primeiros sábios estavam interessados na ideia de Deus, do divino, do que vai além do campo humano, da realidade humana, que é de outro plano, de um plano sobrenatural, de um plano maior, de um plano grandioso. Os gregos achavam que o sábio deve observar a vida, saber o que é certo e saber o que é errado, olhar para dentro de si, para desenvolver o melhor que tem, consertando o que for negativo. Ou seja, olhar para dentro de si, buscar aquela reflexão, buscar aquele conhecimento, aquele autoconhecimento. A gente sempre quer saber mais. O ser humano ele é um ser curioso por natureza. A gente quer conhecer de tudo, do planeta Terra até a imensidão do universo. Mas muitas vezes a gente esquece de conhecer a nós mesmos. E a gente esquece que o pontapé inicial para conhecer o mundo, para conhecer a vida, parte primeiro de nós. E olha aí a conexão lá com a temática da videoaula 1, do sentido da vida. Entender a vida, entender a complexidade de tudo, parte primeiro de entender a você mesmo, quem você é, viu? Então, quando você busca desenvolver o melhor que você tem, buscando aquela característica única, própria, que faz de você esse indivíduo diferenciado, tentando consertar também ali o que você tem de negativo, o que você tem de errado, mas lembrando, a gente tenta consertar, a gente tenta melhorar, mas ninguém é perfeito, certo? Então vejam aí como esses sábios antigos já tinham uma proposta que é muito válida até hoje, da gente buscar a partir de nós, a partir do eu, do interior, para tentar entender a grandiosidade do universo, entender a Deus, enxergar a Deus, perceber a presença de Deus. E o Pitágoras, né? Pitágoras ele diz que a verdadeira sabedoria é de Deus. Os seres humanos só podem ser amigos da sabedoria, nunca sábios de fato. O Pitágoras ele é considerado o primeiro a utilizar o termo filosofia, né? Ou seja, os primeiros filósofos ali oficiais da história. Olha o que ele diz, né? Então a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento é de Deus. Os seres humanos só podem ser amigos, se aproximar, nunca 100% sábios. Mas vamos analisar esse pensamento, essa fala do Pitágoras. E puxando até um pouquinho do conteúdo da videoaula 1, do sentido da vida. Lembrando que o ser humano, a vida, o nosso corpo físico, o nosso corpo material, ele tem prazo de validade, né? Em algum momento todos nós vamos morrer. Aí, se alma, espírito, consciência vão para outro plano, aí já é o debate da aula anterior também, é outro debate. Mas pense o seguinte, se o nosso corpo ele tem limitação, se um dia esse corpo vai morrer, a gente, teoricamente, a gente não pode aprender tudo, né? Não tem como o ser humano saber de tudo. Olha só, então nós temos uma certa limitação. Tem como a gente saber de tudo? Não. Até porque a gente nem conhece tudo, nem no nosso planeta ainda estamos descobrindo espécies de animais, plantas, minerais. Imagina o universo todo, as estrelas, os planetas, galáxias, buracos negros. Olha o tanto de conhecimento que a gente tem para aprender. Por isso, um indivíduo, uma pessoa, não tem como ela saber de tudo. Né? Olha aí o que o Pitágoras diz: os seres humanos só podem ser amigos da sabedoria, se aproximar da sabedoria, buscar aprender sempre mais, mas a gente nunca vai saber de tudo, infelizmente. Pitágoras ele afirmava, né, que o universo apresentava uma ordem, uma harmonia, uma beleza, uma inteligência divina. Olha que interpretação que o Pitágoras tinha, que muitos têm até hoje, muitos cientistas, né, têm essa interpretação hoje, que o universo, a complexidade, a estrutura que o universo ele tem, essa ordem, essa harmonia, essa beleza, não tem como ser o acaso. Elas representam o divino, elas representam algo superior, algo muito mais grandioso do que a gente pode mensurar. Se a gente parar para pensar no nosso sistema solar, o Sol, os planetas aqui que orbitam ao redor dele, né? Olha o que Pitágoras já falava, né? Todos os planetas tinham uma origem divina, forma esférica, estariam em constante movimento, girando suspenso no ar, a força gravitacional, os movimentos, né? O movimento aí de translação ao redor do Sol, cada planeta com uma velocidade própria, por causa dependendo da distância do Sol, da atração gravitacional. Então, se a gente pensar em escala menor no universo, o nosso sistema solar, o Sol, a Terra e os planetas próximos, e
tem toda essa complexidade, essa estrutura. Agora imagine abranger para o universo todo, que a gente nem conhece ainda, toda a grandeza do universo. Tem como isso ser o acaso? Né? Olha aí, uma grandiosidade, um plano muito superior à compreensão do ser humano. Por que, que o ser humano ainda não consegue compreender essa grandiosidade do universo? Olha o que Pitágoras diz, a gente nunca pode, né, ser sábio de fato, porque a sabedoria verdadeira vem de Deus, o ser pleno. Né? O Pitágoras ele dizia também, né, que os movimentos constituídos dos planetas produziam uma espécie de música celeste. Cada planeta produzia uma música própria, né, a partir do seu movimento próprio, né? E era assim, com esse pensamento bem original, bem diferente que o Pitágoras enxergava Deus. Quando ele olhava para o universo, contemplando a vastidão, o infinito, né, ele via Deus. Em cada coisa na natureza, no universo, ele via Deus. Ele sentia Deus, ele percebia a presença de Deus. E é essa temática aí que vai ser trazida para vocês, né, que eu trouxe para vocês, que eu quero ver a opinião de vocês. Nós conhecemos aí o ponto de vista do Pitágoras. E você? Como você enxerga Deus? Como você percebe, sente a presença de Deus? É parecido com o do Pitágoras, é diferente. Cada um tem uma interpretação própria. E é isso que eu quero conhecer, a de vocês. Então, pessoal, essa nossa videoaula de hoje, né, um pouquinho diferente aí, uma videoaula de revisão, só para refrescar as memórias de vocês. Então, espero que vocês continuem focados aí nos seus estudos e que em breve nós possamos voltar a debater aí ao vivo e pessoalmente, né? Então, no mais, vamos continuar assim, que está funcionando. Então, até a nossa próxima videoaula. Até mais.